Oi, gente! Depois de algum tempo, vamos voltar com a nossa série de vídeos, o mínimo sobre conteúdos bem introdutórios, mas essenciais, para que nossos pets vivam mais e melhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre primeiros socorros e a importância de a gente estar preparado para agir numa situação de urgência e emergência, que, como o próprio nome já diz, é uma urgência, né? É um acidente que vai acontecer e a gente tem que estar preparado, ter noções básicas para colocar em prática e salvar a vida do nosso pet. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente abordar no vídeo de hoje. Eu acho que a gente tem que começar falando sobre um grande problema que acontece desde que eu faço plantão, que é os donos não saberem o básico de primeiros socorros e às vezes acabarem perdendo seus pets por não seria negligência a palavra, mas por pânico na hora, não saber agir, não saber o que fazer, sendo que são nesses momentos, nesses segundos, minutos, às vezes, que a gente precisa colocar em prática essas ações de ressuscitação, de desafogamento, para poder salvar o nosso pet, ou pelo menos para que a gente consiga levar ele em vida até o médico veterinário e nós, médicos veterinários plantonistas, a gente vê que o tutor se desespera ou não sabe o básico de primeiros socorros e acaba perdendo seu pet por desinformação. Então, não saber como agir numa situação de emergência é o mais grave de tudo, porque a gente perde a oportunidade de salvar ou de levar o nosso pet em vida até o médico veterinário para que daí o veterinário tome, né, as medidas cabíveis. Outro grande problema é tentar achar soluções na internet ou com receitas caseiras. Por exemplo, quando eu era plantonista, ainda não existia o chat GPT. Então eu imagino o terror que deve ser hoje em dia, porque as pessoas tudo elas jogam no chat GPT, né? Só que, gente, vocês têm que. Vamos pensar aqui, numa situação que a gente precisa fazer uma RCP, por exemplo, uma ressuscitação cardiopulmonar. Jura que vai dar tempo pra gente procurar no chat GPT técnicas de como fazer para daí a gente colocar em prática? Dificilmente. Né? Então, assim, tem coisas que, uma intoxicação, saber se uma planta ali é tóxica, ok, acho super válido. Mas, a gente, tem coisas que são segundos para salvar vidas. E se a gente não souber o básico de primeiros socorros, a gente pode perder o nosso pet, né, por desinformação mesmo. Outro grande erro é essa perda de tempo que leva ao agravamento dessa situação. Ou sequelas mais graves ou até irreversíveis. Vamos partir desse mesmo exemplo que a gente estava conversando ali da RCP, da ressuscitação cardiopulmonar. Imagina que esse pet está sem função de coração e pulmão. Então a gente não tem oxigenação acontecendo normalmente ali naquele organismo. O cérebro está sem oxigênio. Até você pesquisar no chat GPT, até ele te ensinar como fazer uma manobra de ressuscitação, segundos, minutos já se passaram. Ou você vai perder seu pet, ou ele vai ficar com sequelas muito graves até irreversíveis. Grande erro, né? Outro grande erro é não entender que essas situações podem custar a vida do seu pet. E às vezes a gente entender o básico sobre primeiros socorros não vai te custar nada. Mas você já está preparado para agir numa situação dessa, pode salvar a vida do seu pet. Vamos parar para pensar nisso. Segundo ponto importante para a gente conversar é sobre ter um kit de primeiros socorros em casa. Assim como é importante a gente ter um carrinho de emergência no hospital, numa clínica, é igualmente importante você ter um kit de primeiros socorros em casa já preparado. Vamos pensar ali no básico. Então, gaze, atadura, um micropore ou um esparadrapo para fixar, uma água oxigenada, um soro fisiológico, uma dipirona gotas, uma tesourinha, uma pinça, coisas básicas do dia a dia que estando em mãos ali vão te ajudar a salvar a vida do seu pet em N situações. N situações. Luva, né? Termômetro, seringa, é, uma pomada, um antisséptico, coisas basiconas ali que a gente precisa ter no kit. Sempre lembrar de verificar a validade,
né, para a gente não ter validades vencidas. E, mais importante, quase mais importante do que isso, é uma lista de contatos emergenciais, lista de contatos de clínicas que atendem 24 horas, para que você já tenha em mãos, porque ali no momento de urgência, emergência, você vai estar todo, né? Meu Deus, você já precisa ter ali os contatos certinhos pra gente já não ficar perdido e acabar perdendo mais tempo, tá? Porque a gente sabe que tempo é vida nesse caso que a gente está conversando de situação de urgência e emergência. Agora eu trouxe algumas coisas sobre o que a gente não fazer nas principais urgências e emergências, aí só pra gente elencar alguns pontos que acontecem bastante aqui na rotina. E eu acho importante a gente, pelo menos, se você não sabe o que fazer, pelo menos você vai saber o que não fazer. E aí, de não piorar essa situação, já é meio caminho andado. Nunca induzir o vômito sem orientação. Olha só, uma vez eu atendi um paciente que ingeriu veneno de rato acidentalmente. E ele era um tipo de veneno específico, que ele era meio corrosivo para o sistema digestivo. E o dono, no desespero, pesquisou na internet, provocou o vômito nesse animal com água oxigenada, né, coisa que você pode ter em casa. E esse veneno, ele entrou corroendo, e quando ele provocou o vômito, ele saiu corroendo de novo. Coisa que não teria acontecido porque o ácido do estômago teria neutralizado esse veneno. Então, tá vendo? Uma situação onde não se deve fazer vomitar, porque a gente pode piorar o quadro. Então, entende que nem tudo é sobre fazer vomitar. Ah, meu Deus, mas ele colocou para dentro, agora eu tenho que fazer ele botar para fora. Nem sempre essa é a melhor opção. A gente tem que entender com o que a gente está lidando e é, tomar ali a melhor decisão dentro daquela situação que está acontecendo. Outra situação é fechar ferimento sempre com uma gaze limpa. Quantas mil vezes a gente vê acontecendo feridas que nem são contaminadas, mas que passam a ser contaminadas, porque o tutor pega o primeiro pano que vê na frente, o pano de chão, e soca naquela ferida. Claro, se for para conter uma hemorragia, a gente entende, são situações diferentes no dia a dia. Mas se você estiver preparado com uma compressa de gás limpa, você há de concordar comigo que é uma situação muito melhor para o pet. Outra situação é não imobilizar uma fratura. Em caso de atropelamento, queda, enfim, N situações podem acontecer fraturas. Imagina que esse osso quebrou em farpa. A gente tem uma parte aqui e uma parte aqui, quebrada em farpa. Se eu não imobilizo isso, para eu levar isso parado até o médico veterinário, essas farpas vão ficar se movimentando e gerando toda uma lesão naquele tecido ao redor, podendo lesionar grandes vasos sanguíneos, artérias e levar a um quadro de hemorragia que não precisaria acontecer se a gente imobilizasse essa fratura. Então, saber imobilizar corretamente uma fratura é muito importante. Outro ponto importante para a gente conversar é sobre convulsões. É muito comum a gente ter convulsão acontecendo nos nossos pets. Primeiro que a gente tem que saber identificar, diferenciar um desmaio de uma convulsão, porque aquela perda de consciência do desmaio, às vezes ela confunde com uma convulsão. Então, saber diferenciar isso já é importante. Mas, se realmente estiver acontecendo uma convulsão, a gente saber ali os cuidados básicos. Então, não deixar bater a cabeça, não colocar a mão dentro da boca desse animal, porque ele está inconsciente, então ele pode te morder. Ah, Rafa, mas ele está mordendo a língua dele. Deixa ele morder a língua dele. Não é a hora de você colocar a mão dentro da boca enquanto ele estiver tendo uma convulsão. Não conter esse animal, né? Não tentar focar ali no chão, fazer ele parar, porque a gente tem que esperar esse ciclo da convulsão acabar para a gente acalmar esse animal. Queimaduras, né? Quem nunca passou pasta de dente em cima de uma queimadura, borra de café, só contamina, não ajuda em nada. Então não façam isso. A famosa hipertermia maligna, né? Famosa para gente veterinário. Muitas pessoas não sabem da hipertermia maligna, mas é uma condição onde o corpo do animal, principalmente
braquicefálicos, né, aqueles que têm o focinho achatado, dificuldade respiratória, pugs, bulldogs, gato persa, eles podem, por algum motivo, então, um exercício físico intenso, um dia de muito calor, ficar muito tempo dentro de um carro, abafado, quente, a gente pode ter uma situação de hipertermia maligna, onde o corpo desse animal superaquece e não consegue se resfriar, levando a óbito também. Então, a gente tem algumas medidas cabíveis ali, mas o que a gente vê? As pessoas tentando resfriar com um monte de toalha úmida, achando que vai dar certo, ou mergulhando o animal, às vezes molhando, e não é isso que ele precisa, né? Precisa correr para o médico veterinário. Nunca automedicar, então eu sempre peço para a gente colocar uma dipirona gotas no kit de primeiros socorros para algumas situações que podem ser necessárias, mas assim, Rafa, eu vou dar aqui um antibiótico aqui porque essa ferida que estava contaminada. Nunca faça isso. Existe uma série de medicações que são tóxicas para os animais. A grande maioria a gente pode usar, verdade. Mas principalmente os gatos, né? Eles são mais sensíveis a algumas medicações. Existem medicações que são tóxicas. As doses são diferentes pra gente. Então, assim, nunca automedire. Nunca. Tá com o animal, leva para o médico veterinário. É sempre o melhor caminho. E nunca forçar uma alimentação. Então, às vezes a gente vê um animal que está convulsionando, o tutor acha que ele está envenenado, vai lá e quebra um ovo na boca do bicho. Dois erros. Primeiro que o ovo não vai mudar em nada o envenenamento. E ele ainda pode afogar esse animal que está tendo uma crise convulsiva. Triste, a gente vê acontecer. Vamos para um quarto ponto importante, que é a prevenção de acidentes em casa. Vocês sabem que eu tenho um curso de primeiros socorros, né? E nesse curso eu deixo uma parte muito importante, que é uma casa segura. Então é importante, quanto a gente saber agir no estudo, é a gente também prevenir esses acidentes, essas emergências que podem acontecer. Então, uma casa segura inclui produtos tóxicos fora do alcance. Imagina que é criança, né? Então, a gente não pode deixar nada tóxico ao alcance deles. Proteger fios, tomadas, objetos pequenos que eles podem engolir, telas, né, próximo à janela, próximo a vidros, porque às vezes eles não têm essa noção de profundidade, podem acabar, né, se atirando ali. Cuidado com alimentos tóxicos também, como chocolate, cebola, uva, né, que são os mais comuns. Uma casa segura, sim, salva vidas. Outro ponto importante é vocês estarem preparados para agir. Já falei lá no começo, mas a inserção de um curso de primeiros socorros na vida de um dono de pet é essencial. Essencial. Primeiro que ele vai te ensinar a agir nesses momentos em que a gente precisa estar ciente das técnicas de primeiros socorros. Então você já vai saber de tudo, não vai precisar perder tempo aí pesquisando no chat GPT, né? Protocolos claros, atualizados, que funcionam. Então nada de ficar inventando coisas mirabolantes aí para tentar salvar e às vezes acaba piorando a situação. Trazer uma adaptação prática desse curso para dentro da sua casa. Então, é algo que eu deixei bem claro no meu curso. São coisas que você tem na sua casa que você adapta para salvar o seu pet. Tentei trazer o mais palpável possível. Vocês sabem, né? O link tá vou deixar na descrição do vídeo do meu curso. Existem algumas aulas ali que elas são experimentais, vocês podem entrar, ver se vocês gostam. Agora a gente tem uma ação de Black Friday também acontecendo, onde o curso ele está com desconto. Você ganha o kit de primeiros socorros, você ganha o kit mesmo, até o frete, tudo é por minha conta. Então você tem a orientação, você tem toda a instrução, mais os objetos, mais os equipamentos que você precisa para salvar seu pet. Então realmente esse é o kit completo que eu vou entregar para vocês nessa Black. O link está na descrição. Todo mundo que comprar até a data da Black vai receber o kit, ok? Vou deixar o link ali, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar aqui nos comentários também.
acho que vamos elencar um passo a passo final aqui para a gente entender uma estrutura de resolução desse vídeo. Primeiro que a gente precisa montar um kit básico de primeiros socorros, deixar os contatos de emergência sempre visíveis, revisar os riscos dentro de casa, para a gente ter uma casa segura, ter uma reserva de emergência. Não falei durante o vídeo, mas acho que é importante a gente pensar que se a gente precisar levar o nosso pet até um plantão, a gente vai precisar despender, né, dinheiro, então a gente precisa já ter ali da onde tirar. E às vezes plantão, fora de horário, feriados, né, que a gente sabe que é só nessas situações, só nessas datas que acontecem emergências. Tô brincando, né, mas assim, a gente costuma brincar que sempre é um feriado ou um final de semana onde precisa de um plantão. Plantão são mais caros. E a gente vai despender dinheiro para poder salvar a vida do nosso pet. Então é importante a gente ter uma reserva de emergência e buscar o conhecimento. Então, agora estou aqui trazendo essa informação para vocês. Eu tenho um curso preparado, feito por mim. Elenquei as principais situações que a gente vê aqui no dia a dia e te prepara para agir verdadeiramente. Então, busque conhecimento, busque estar preparado para salvar a vida do pet de vocês em casos de urgência e emergência. O próximo vídeo a gente vai falar sobre envelhecimento saudável e alguns pontos importantes aí que a gente tem que prestar atenção. Primeiro a gente vai entender o que é o envelhecimento, aonde que acontece essa situação, a partir de que idade é velho, o que fazer a partir dali, que cuidados tomar. A gente vai conversar o básico sobre envelhecimento. Eu espero vocês então no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sugestões, comentários, conversas, deixem aí nos comentários desse vídeo e a gente vai conversar. Muito obrigada!